In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Então hoje é quarta-feira da terceira semana depois de Pentecostes, celebramos a vigília da festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Esta, de fato, é uma solenidade da igreja. E uma como esta é tanto solenidade da Santa Igreja. De fato, distinguiu-a durante esses 2000 anos os dois apóstolos, né? A pregação de um e a chefia do outro. Então, quanta glória se junta à igreja nesses séculos, esses 2 milênios, quanta glória. Quanto aqueles que ocuparam estes cargos da pregação no mundo inteiro, a começar pelos catequistas, pelos pais ensinando as crianças a fazerem o sinal da cruz, pelos catequistas sistematizando a educação católica, até os grandes pregadores, os missionários, os que suspendiam dos seus lábios as multidões e faziam com que os homens se convertessem e as nações, enfim, os reinos se unissem e andassem procurando todos andar realmente na lei de Deus. E também a direção da igreja, que ordenava as vidas no mundo inteiro. Tudo colocava sob a direção da igreja. E a vida pessoal, as comunidades, as paróquias, os mosteiros, os conventos religiosos, as cidades, os estados todos, os reinos todos. Então, colher essa história toda da igreja e ver de fato quanto bem, quanto benefício, quanta salvação ela estendeu ao mundo. Esta é uma glória, uma alegria que não nos deve ser tirada. Eu fico lembrando vou dizer assim, a gente conhece tão pouco das coisas, mas da luta que houve entre uma das poucas discrepâncias entre João Paulo II e o seu cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Ratzinger, que depois o sucedeu com o título de Bento XVI. Uma das grandes discrepâncias que houve entre os dois foi justamente naquela cerimônia do jubileu. João Paulo II queria que a igreja pedisse perdão e Bento XVI não queria de jeito nenhum que isso acontecesse. E, de fato, quanta coisa negativa veio daquele ato, viram, gente? Veio coisa negativa daquele ato. Porque os inimigos da igreja, os detratores da igreja, aqueles que servem o anticristo, digo, aquele anticristo histórico que é o divisor da igreja, se aproveitaram tanto desse ato como um símbolo para humilhar a igreja, detratar a igreja. E hoje isto toda a igreja de Ordem Mário Bergoglio, contra a igreja católica, ela adora repetir isto e acusar a igreja. Agora já é acusar a igreja, acusar a igreja na sua história. Vejam o que aconteceu aqui nas Américas para os 500 anos de celebração dos 500 anos do descobrimento das Américas, quanto de fato eles detrataram a igreja. Bom, a ponto de detratarem também as missões, e já não acontecer mais, né? A missão às gentes. Então, mas isso já é da história atual de destruição da igreja, que vem
da pastoral do Vaticano II, e agora sofrendo esse empurrão ao precipício desse antipapa que é o falso profeta Francisco. Então já é uma outra, já é um outro momento, já é uma contra-igreja que luta contra a verdadeira igreja de Cristo. E aqui que nós devemos dirigir o nosso pensamento. A Igreja Católica continua. Eu acho tão engraçado esses evangélicos, parece que não entendem o meu pensamento. Então, vou tentar ser bem claro. Duas coisas vou dizer. Vou tentar ser bem claro. Uma, tem dois anticristos. Os dois descritos por São Paulo. Eu falo num curso que dou aí, e está, quem procurar diligentemente sobre isto, tem um curso com alguns vídeos publicados na comunidade Kyria do YouTube. Então, São Paulo nos ensina isto. Há dois anticristos. O histórico. E esse anticristo já existia já no tempo dos apóstolos. É o anticristo que divide a igreja. E dividiu, sobretudo, a igreja em católica e ortodoxa. Depois, em 1517, partilhou a igreja, começou a partilha de milhares de vezes a igreja com esses evangélicos luteranos e toda espécie de pentecostal e de igreja moderna, que hoje é um horror, ninguém sabe qual é o número delas. Todas são anticrísticas. Todos vós sois anticristos, porque estáis dividindo a igreja. Procure em São Paulo. Está lá, de São Paulo. É só ler São Paulo. Então esse é um anticristo que já veio ao mundo e está aí aos milhares, aos borbotões, dividindo a Santa Igreja de Deus. Outro é o anticristo de Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 e seguintes. Então, ali é o anticristo, aquele que nós esperamos. É a segunda, é a primeira besta que vai ser apresentada pela segunda besta que é Francisco. Então, esse é aquele anticristo que vem para destruir, matar e tomar o lugar de Deus, quer tomar o lugar de Deus. Olha que absurdo, gente. Deixa eu dizer isso aqui meio que de lado para vocês hoje. Eu lendo, não, tem que rir, né? Para não chorar, mas tem que rir. Então, no Fórum Econômico que está encerrando hoje ou amanhã, a conclusão que eles chegam é que vão construir um homem melhor do que Deus. Superior e melhor do que Deus. É o que eles se propõem. Construir um homem melhor e superior a Deus. E, contudo, não deixam de sugerir, desculpe, eu vou dizer, que agora, por causa da mudança climática, o homem deve se alimentar da própria urina e das próprias fezes. E olha, já tem um trabalho de colocar urina na cerveja, viram? Os bebedores de cerveja, que gostam de cerveja, que se cuidem, estão bebendo urina humana. Não, é um absurdo. É um absurdo. Absurdo sobre absurdo. É coisa do demônio, né? O diabo que gosta desse tipo de coisa. É o demônio, é Lúcifer. Solto, completamente solto. Então esse é o anticristo que nós esperamos, que já está aí. Já está aí, né? Já está aí. E se imporá com força sobre toda a humanidade. Então, contrapõe-se a tudo isto a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, católica, segue, queridos. Segue existindo. Não é esta que está aí sob a aparência, que ficou com tem uma igreja que
que ficou com a aparência da igreja, mais do que nós, que somos a verdadeira igreja católica. Conservaram o Vaticano, conservaram os títulos, os ofícios, Papa. Sua Santidade, o Papa Francisco. Por favor, por favor, por favor. Chamar Francisco de Sua Santidade, um vidente que diz que Francisco é Sua Santidade, está vendo o diabo, que ele se cuide, está vendo o demônio. Francisco é uma entidade demoníaca, não se esqueçam, né? Capítulos 12 e 13 do Apocalipse. Então, se cuide, hein? Se cuide de chamar Francisco de Sua Santidade. Mas, sim, conservaram toda a aparência da igreja, seus títulos, suas catedrais, seus religiosos, seus mosteiros, suas paróquias, conservaram tudo, conservaram praticamente tudo. Tem essa aparência de igreja católica, mas não é católica, não conserva mais a fé de Pedro, que hoje nós celebramos. Não conserva mais a doutrina de... Não está mais sob o comando de Pedro, não está mesmo. Nem houve a pregação de Paulo, mas não houve mesmo. Tem uma outra pregação, segue uma outra disciplina. Não é mais a pregação de Paulo, nem a disciplina de Pedro. Mas nós, queridos, a Igreja Católica continua em nós. Continua naqueles que fortemente conservam justamente a doutrina e a fé apostólicas. Aí está a Igreja Católica. Integralmente conservam. Não as meias e alguma verdade da Igreja Católica, como esses anticristos dessas igrejas falsas aí. Não. A verdadeira Igreja Católica conserva a fé íntegra, a pregação íntegra, a disciplina íntegra da Igreja Católica. E é isso que nós queremos ser. Olhem em nós e vejam a Igreja Católica. É isso que nós queremos dizer. Olhem para nós. Claro, não é só nós aqui. Né? A igreja está espalhada no mundo inteiro. E tem gente muito melhor e mais santa do que nós, graças a Deus. Mas olhem para nós e vejam. Aqui está a Igreja Católica. Guarda a mesma pregação de Paulo. Guarda a mesma disciplina de Pedro. Aqui está a verdadeira católica. Onde isto está guardado, a pregação de Paulo e a doutrina de Pedro, ali está a verdadeira Igreja Católica. E é ela que nós queremos seguir. É ela que seguirá existindo até ao retorno de nosso Senhor. E por isso é que nós estamos lutando. É por isso que nós nos recolhemos. É por isso que nós queremos cada vez mais a santidade, a fidelidade e seguir de fato os santos apóstolos. Pedro e Paulo na cabeça de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.